Aquário, quando a intuição começa a guiar para caminhos mais prósperos. Aquário, existe algo acontecendo dentro de você neste exato momento que não pode mais ser ignorado. Uma corrente invisível que percorre cada pensamento, cada decisão, cada instante em que você para e percebe que algo mudou. Respire fundo agora. Porque o que vem a seguir pode transformar completamente a direção dos próximos meses da sua vida de maneiras que a mente lógica ainda não consegue antecipar. Há momentos na existência em que a razão tenta assumir o controle, mas é a intuição que conhece o verdadeiro caminho. E como uma nascente que brota no coração da montanha sem precisar de mapa para encontrar o vale. Suas águas sentem a inclinação do terreno antes mesmo de percorrê-lo. Seu fluxo se ajusta antes que qualquer obstáculo se revele por completo. Aquário, a sua intuição opera exatamente dessa maneira. Ela percebe antes de você perceber. Ela reconhece antes de você reconhecer. E neste instante preciso, ela está tentando revelar algo que nenhuma análise racional seria capaz de captar sozinha. 22 caminhos estão se abrindo diante de você agora. Não caminhos imaginários ou distantes. Caminhos reais, concretos, pulsantes, que conduzem a uma existência mais próspera em cada dimensão possível. E cada um deles começa com um único movimento, a disposição genuína de escutar o que já está sendo sussurrado dentro do seu peito, naquele espaço sagrado onde nenhuma dúvida consegue penetrar e onde a verdade mora sem precisar de explicação ou justificativa. Caminho 1. O primeiro caminho próspero que a intuição está iluminando para Aquário diz respeito à forma como você se relaciona com a sua própria essência mais profunda. Não a essência que o mundo enxerga quando olha para você. Não aquela versão pública que aprendeu a mostrar nos momentos certos. A essência que mora nos bastidores de tudo o que você faz, sente e decide. Aquário, você passou anos construindo camadas de proteção ao redor dessa essência porque aprendeu cedo que o mundo nem sempre sabe lidar com quem pensa diferente, com quem enxerga além do óbvio, com quem carrega dentro de si uma visão que desafia o que todos aceitam como normal. Mas essas camadas que um dia serviram como escudo agora estão funcionando como prisão. A intuição está dizendo que chegou o momento de permitir que essa essência respire sem restrições. Pense numa semente enterrada sob camadas e camadas de terra compactada. Ela possui toda a informação necessária para se tornar uma árvore magnífica. Possui o código da copa que vai oferecer sombra, das raízes que vão buscar água nas profundezas, dos frutos que vão alimentar quem se aproximar. Mas enquanto a terra ao redor permanece dura e comprimida, essa semente não consegue romper em direção à luz. A prosperidade que está se formando na sua vida agora depende diretamente de quanto você está disposto a remover essa terra compactada ao redor da sua essência. Cada vez que você se permite ser genuinamente quem sem pedir desculpas por isso, uma rachadura se forma na superfície. Cada vez que você expressa uma opinião que sabe ser verdadeira mesmo que incomode, a luz entra um pouco mais. Cada vez que você escolhe a autenticidade em vez da conveniência, a semente se aproxima do momento em que finalmente rompe o solo e se revela ao mundo com toda a forca que sempre carregou dentro de si. Esse caminho não é fácil, mas o mais necessário. Porque toda a prosperidade que os próximos caminhos vão revelar depende dessa fundação. Depende de você parar de se esconder atrás de versões menores de si mesmo e começar a ocupar o espaço que a vida reservou para quem você realmente é. Caminho 2. O segundo caminho próspero que a intuição revela para Aquário está conectado com a maneira como você administra a sua energia mental. Porque se existe algo que define profundamente o aquariano e essa capacidade extraordinária de pensar em múltiplas direções ao mesmo tempo. A mente de Aquário funciona como uma rede de rios interligados, onde cada pensamento se conecta a dezenas de outros formando um sistema tão vasto que até você mesmo se perde dentro dele às vezes. Mas a intuição está dizendo algo que você precisa escutar com atenção. Nem todo pensamento merece a sua energia. Nem toda ideia que surge na mente merece ser explorada até o fundo. A prosperidade não nasce da quantidade de pensamentos que você processa. Nasce da qualidade da atenção que você dedica aos pensamentos que realmente importam. Pense no rio que se divide em dezenas de pequenos riachos. Cada riacho individualmente perde forca, perde profundidade, perde a capacidade de mover pedras e transformar paisagens. Mas quando esse mesmo rio segue um leito definido, concentrando toda a sua água num único canal, a forca se torna avassaladora. Ele esculpe montanhas. Ele alimenta vales inteiros. Ele chega ao oceano com uma potência que nenhum riacho isolado jamais teria. Aquário, a sua mente precisa desse mesmo direcionamento agora. Não para limitar a sua genialidade. Para potencializar cada ideia que realmente merece florescer. Você já tem a matéria-prima mais valiosa que existe, que é a capacidade de pensar de formas que ninguém mais consegue.
O que falta é a disciplina amorosa de canalizar essa capacidade para os alvos que realmente importam. Quando você aprende a escolher onde colocar a sua atenção, cada pensamento se transforma em semente de prosperidade. E essas sementes, plantadas no solo certo com a concentração adequada, produzem colheitas que você ainda não consegue imaginar. Caminho 3. O terceiro caminho próspero que a intuição ilumina para Aquário envolve a sua relação com o dinheiro e com a abundância material de uma forma que talvez você nunca tenha considerado antes. Aquário, muitos aquarianos carregam uma relação ambígua com a prosperidade financeira. Existe dentro de você uma parte que deseja profundamente a liberdade que o dinheiro pode proporcionar, e existe outra parte que sente que se preocupar demais com questões materiais é algo que diminui a grandeza do espírito inovador que vive dentro do seu peito. A intuição está dizendo que essa divisão interna precisa ser curada agora. Porque a verdadeira evolução não rejeita a matéria. Ela a integra com sabedoria e propósito. Observe a árvore mais antiga de uma floresta. Ela não rejeita o solo onde está plantada. Pelo contrário, ela mergulha suas raízes cada vez mais fundo na terra. Ela abraça a matéria com a mesma reverência com que estende seus galhos em direção ao céu. Porque entende intuitivamente que sem raízes firmes no chão, nenhum galho alcança as alturas que deseja. Você precisa fazer as pazes com o dinheiro, Aquário. Não para se tornar refém dele. Para se tornar genuinamente livre através dele. Para parar de tratar a abundância financeira como algo que acontece por acaso para os outros e começar a tratá-la como algo que você constrói deliberadamente, com intenção clara, com o mesmo entusiasmo que coloca em cada causa que abraça e em cada ideia revolucionária que concebe. A prosperidade material não enganancia quando nasce de um coração alinhado com o bem e de uma intenção que serve a algo maior. Ela é simplesmente a expressão tangível da energia que você oferece ao mundo. E quando você oferece o melhor de si com consistência e com propósito verdadeiro, o retorno não é apenas provável. E tão certo quanto a chuva que cai sobre o solo fértil e faz brotar o que foi plantado com dedicação. Permita-se prosperar sem culpa. Permita-se receber na mesma medida generosa em que dá. Esse equilíbrio e o caminho que a intuição está desenhando. Caminho 4. O quarto caminho próspero que a intuição está revelando para Aquário toca numa questão que poucos signos compreendem tão bem quanto o seu: a importância das conexões humanas certas na construção de uma vida verdadeiramente abundante. Porque a prosperidade nunca acontece no isolamento completo. Ela nasce e cresce dentro de uma teia de relações que ou alimentam o seu crescimento ou drenam silenciosamente a sua energia vital. E a intuição está pedindo que você olhe com honestidade amorosa para as pessoas que ocupam espaço na sua vida neste momento. Aquário, você tem uma capacidade rara de se conectar com pessoas de todos os tipos, de todas as origens, de todas as perspectivas. Essa é uma das suas maiores forças. Mas essa mesma abertura pode se tornar uma vulnerabilidade quando você não distingue entre quem caminha ao seu lado fortalecendo cada passo e quem caminha ao seu lado consumindo a energia que deveria estar sendo investida no seu crescimento. Pense no ecossistema de uma floresta tropical. Cada elemento cumpre uma função que sustenta o todo. As raízes das grandes árvores se entrelaçam no subsolo partilhando nutrientes. Os fungos conectam diferentes espécies numa rede subterrânea de cooperação. Os pássaros espalham sementes que garantem a continuidade da vida. Tudo funciona em reciprocidade profunda. As suas relações precisam operar nesse mesmo princípio. Quando você se cerca de pessoas que genuinamente nutrem quem você e que você também nutre com alegria, a prosperidade flui como água de nascente cristalina. Constante, pura, inesgotável. A intuição não está pedindo que você corte pessoas da sua vida com frieza ou julgamento. Está pedindo que você reorganize conscientemente o espaço e a energia que dedica a cada conexão. Que você dê mais presença a quem te faz crescer e menos atenção a quem te faz diminuir. Esse caminho exige coragem para fazer escolhas que talvez desagradem a alguns. Mas a intuição sabe com certeza absoluta que essas escolhas são indispensáveis para que o jardim da sua vida floresça com toda a magnificência que merece. Caminho 5. O quinto caminho próspero que a intuição abre para Aquário está profundamente relacionado com a forma como você utiliza o recurso mais precioso que qualquer ser humano possui, o tempo. Porque a maneira como você investe cada hora, cada dia, cada semana determina diretamente o tipo de prosperidade que vai colher nos meses e nos anos que vêm pela frente. Aquário, a sua natureza visionária tende a abraçar simultaneamente dezenas de projetos, ideias e possibilidades. Você diz sim com facilidade porque tudo parece interessante, tudo parece conter potencial, tudo parece merecer a sua atenção.
Mas a intuição está revelando agora que você precisa proteger o seu tempo com a mesma determinação firme com que uma águia protege o seu ninho no alto da montanha. Não por egoísmo. Por sabedoria pura. Porque cada hora investida em algo que não está genuinamente alinhado com o seu propósito mais profundo e uma hora retirada do futuro extraordinário que você está tentando construir. Observe o agricultor que compreende verdadeiramente as estações. Ele não planta no inverno porque sabe que a semente não encontrará as condições certas para germinar. Ele não colhe antes do tempo porque compreende que o fruto precisa de cada dia no galho para atingir a sua plenitude. Ele respeita o ritmo inerente da natureza e por isso colhe abundância quando a estação certa finalmente chega. Você precisa cultivar esse mesmo respeito sagrado pelo ritmo do seu próprio tempo, Aquário. Precisa parar de tratar cada oportunidade como uma emergência que exige resposta imediata. Precisa aprender a pausar com tranquilidade. A respirar com consciência. A perguntar a si mesmo antes de comprometer as suas horas: isso realmente me conduz para onde a minha intuição diz que devo ir? A prosperidade que está amadurecendo na sua vida precisa de tempo para se fortalecer. Como vinho que só alcança a sua magnificência quando recebe os anos necessários na quietude escura do barril. Proteja o seu tempo. Ele é a matéria-prima sagrada de tudo que você está prestes a manifestar. Caminho 6. O sexto caminho próspero que a intuição desenha para Aquário envolve a relação com o corpo físico que você habita todos os dias. Porque a prosperidade não é apenas financeira, emocional ou intelectual. Ela também é profundamente física. E o corpo é o templo onde toda experiência de abundância verdadeiramente acontece. Se o templo está negligenciado, esgotado, ignorado, a prosperidade mais grandiosa não encontra onde se instalar plenamente. Aquário, a sua tendência natural é viver no território vasto das ideias, dos projetos futuros, das possibilidades que ainda não existem no plano material. O corpo frequentemente fica relegado a segundo plano, tratado como uma máquina que deve funcionar indefinidamente sem receber cuidado consciente. Mas a intuição está dizendo com clareza que esse tempo terminou. O corpo está pedindo atenção. Não atenção obsessiva ou perfeccionista. Atenção amorosa e presente. O tipo de cuidado que um jardineiro experiente dedica às plantas mais preciosas do seu jardim. Água na quantidade certa. Luz na medida adequada. Solo nutrido com paciência e constância. Observe a diferença entre uma árvore que cresce em terra fértil e rica em nutrientes e uma que sobrevive em solo empobrecido e seco. Ambas são árvores. Ambas estão vivas. Mas a que recebe nutrição adequada produz frutos maiores, mais saborosos, mais generosos em quantidade. O seu corpo funciona precisamente dessa maneira. Quando você o alimenta com consciência, quando o movimenta com regularidade e prazer, quando lhe oferece descanso suficiente e genuíno, a sua capacidade de pensar com nitidez se expande. A sua energia para agir sobre as oportunidades que se apresentam se multiplica visivelmente. A sua presença se torna mais magnética porque um corpo verdadeiramente cuidado emana uma vitalidade que atrai prosperidade de forma natural e irresistível. Não se trata de mudanças radicais ou sacrifícios extremos. Trata-se de pequenas escolhas diárias feitas com amor. Uma caminhada ao nascer do sol. Uma refeição preparada com atenção. Uma noite de sono respeitada em vez de sacrificada. Cada escolha a favor do corpo e uma semente de abundância plantada no solo mais íntimo que você possui. Caminho 7. O sétimo caminho próspero que a intuição revela para Aquário está ligado a uma forca que mora dentro de você desde o nascimento, mas que nem sempre recebe a atenção que merece. A sua criatividade única e insubstituível. Aquário possui um tipo de criatividade que não segue moldes convencionais. Ela não nasce da imitação ou da repetição daquilo que já existe. Ela brota de conexões que a sua mente faz entre elementos que parecem completamente desconectados para qualquer outra pessoa. Onde outros veem coisas separadas, você enxerga pontes invisíveis. Onde outros veem limites, você enxerga portas escondidas. E essa capacidade extraordinária de criar o novo a partir do aparentemente impossível é uma das suas maiores fontes potenciais de prosperidade. Mas a intuição está apontando que você tem subutilizado essa forca criativa. Talvez porque o mundo tenha dito que as suas ideias eram estranhas demais. Talvez porque experiências passadas tenham feito você acreditar que a criatividade não paga as contas. Talvez porque você mesmo tenha internalizado a crença de que precisa ser mais prático e menos sonhador. Mas observe o que acontece na natureza quando a criatividade é liberada sem restrições. Observe como um rio encontra caminhos novos quando o antigo fica bloqueado. Observe como uma planta cresce em direções inesperadas para alcançar a luz.
Observe como a floresta inteira se reinventa após um incêndio, transformando cinzas em solo fértil para um renascimento ainda mais exuberante do que o que existia antes. A natureza nunca desiste de criar. E você também não deveria. A intuição está dizendo que existe uma ideia dentro de você agora mesmo que tem o poder de mudar completamente a sua realidade financeira e profissional. Uma ideia que talvez você tenha descartado por parecer impossível ou impratica. Resgate essa ideia. Dê espaço para ela respirar. Porque a prosperidade de Aquário nasce exatamente nesse território onde a imaginação encontra a coragem de se materializar no mundo real. Caminho 8. O oitavo caminho próspero que a intuição ilumina para Aquário envolve algo que muitos consideram uma fraqueza, mas que na verdade é uma das suas maiores riquezas escondidas, a sua sensibilidade emocional profunda. Porque por trás daquela imagem de racionalidade e independência que Aquário projeta para o mundo existe um oceano emocional de profundidade impressionante. Você sente as coisas com uma intensidade que raramente permite que os outros percebam. Absorve as emoções do ambiente ao seu redor como a terra absorve a chuva. Carrega dentro de si uma empatia tão vasta que às vezes não sabe se o que está sentindo é seu ou de alguém próximo. A intuição está revelando que essa sensibilidade não é algo para ser controlado ou escondido. É algo para ser honrado e canalizado como instrumento de prosperidade genuína. Pense no subsolo de uma floresta antiga. Invisível aos olhos de quem caminha pela superfície, existe ali uma rede micelial imensa que conecta todas as árvores entre si. Através dessa rede invisível, as árvores compartilham nutrientes, enviam sinais de alerta, sustentam umas às outras nos momentos de necessidade. Sem essa rede subterrânea sensível, a floresta inteira desmoronaria. A sua sensibilidade emocional funciona como essa rede micelial. Ela permite que você perceba o que outros não percebem. Que sinta oportunidades antes que se tornem óbvias. Que entenda as necessidades das pessoas ao redor antes que elas mesmas consigam articulá-las. E quando você aprende a confiar nessa sensibilidade em vez de reprimi-la, ela se transforma numa bússola extraordinariamente precisa para decisões que geram abundância. Negócios construídos sobre empatia genuína prosperam de forma sustentável. Relações cultivadas com sensibilidade profunda geram parcerias duradouras. Projetos nascidos de uma compreensão verdadeira das necessidades humanas atraem recursos com facilidade. Honre a sua sensibilidade, Aquário. Ela não enfraqueça. E o solo fértil onde a sua prosperidade mais autêntica está esperando para germinar. Caminho 9. O nono caminho próspero que a intuição abre para Aquário diz respeito a um padrão que você repete há anos sem perceber e que está impedindo que a abundância flua livremente na sua direção, o hábito de dar mais do que recebe. Aquário e naturalmente generoso. Você oferece o seu tempo, a sua energia, as suas ideias, a sua presença com uma largueza que impressiona quem está ao redor. Mas a intuição está dizendo que existe uma diferença enorme entre generosidade saudável e entrega excessiva que esgota as suas reservas mais profundas. Pense numa nascente de água pura no alto de uma montanha. Ela alimenta riachos, rios, lagos. Oferece vida a tudo que toca no seu percurso. Mas se a nascente não receber a água da chuva que a reabastece, ela seca. E quando a nascente seca, tudo que dependia dela também sofre. Você e essa nascente, Aquário. E a intuição está pedindo que você cuide da fonte antes de continuar alimentando todos os rios ao seu redor. Isso significa aprender a receber com a mesma graça com que dá. Significa permitir que os outros contribuam para a sua vida sem sentir que está em dívida. Significa dizer não quando o seu corpo pede descanso, mesmo que alguém precise da sua ajuda naquele momento. Significa entender que cuidar de si mesmo não é egoísmo, e a condição indispensável para continuar sendo a forca generosa que você sempre foi. Quando você equilibra a corrente de dar e receber, algo extraordinário acontece. As oportunidades financeiras começam a fluir com mais naturalidade porque você não está mais operando a partir de um lugar de esgotamento. As relações se tornam mais recíprocas porque as pessoas passam a respeitar os seus limites. E a energia criativa que parecia estar diminuindo volta com uma forca renovada porque finalmente tem combustível suficiente para se expressar plenamente. Esse caminho é sobre restaurar o equilíbrio sagrado que permite que a sua generosidade não seja a sua ruína, mas sim a sua maior fonte de abundância sustentável. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Caminho 10.
O 10º caminho próspero que a intuição desenha para Aquário está relacionado com a sua capacidade de se adaptar e se reinventar diante das mudanças que a vida apresenta. Aquário é frequentemente chamado de signo da inovação, mas a verdade é que mesmo o mais inovador dos aquarianos pode se apegar a padrões familiares quando o desconhecido parece ameaçador demais. A intuição está dizendo que existe uma mudança batendo na sua porta neste momento. Uma mudança que a sua mente racional está tentando adiar ou evitar porque não consegue calcular todos os resultados possíveis. Mas a verdadeira prosperidade vive do outro lado da mudança que você está evitando. Observe como a natureza lida com a transformação. O outono não resiste à queda das folhas. Ele as libera com uma beleza que tira o fôlego de quem observa. Porque sabe que sem essa liberação, a primavera não teria espaço para trazer o novo. As folhas que caem não são perda. São nutrição para o solo que vai alimentar o próximo ciclo de florescimento. Aquário, aquilo que você precisa deixar ir agora não e perda. E preparação. E o solo sendo nutrido para o que vem a seguir. Pode ser um emprego que já não ressoa com quem você se tornou. Pode ser um hábito que serviu por anos mas que agora funciona como âncora impedindo que você avance. Pode ser uma crença sobre si mesmo que foi útil num determinado momento mas que hoje limita o seu potencial. Seja o que for, a intuição está dizendo que é a hora de soltar e agora. Não com medo. Com a confiança serena de quem sabe que toda transformação genuína conduz a um lugar mais amplo, mais fértil, mais alinhado com a grandeza que você carrega dentro de si. A prosperidade que espera do outro lado dessa mudança é maior do que qualquer coisa que você está tentando proteger ao permanecer onde está. Confie na queda das folhas. A primavera já está a caminho. Caminho 11. O 11º caminho próspero que a intuição revela para Aquário toca numa dimensão que raramente recebe a atenção que merece quando se fala de prosperidade, a relação com o silêncio e com a solitude consciente. Aquário, você vive num mundo que confunde atividade com produtividade e barulho com relevância. A pressão para estar sempre conectado, sempre respondendo, sempre participando e constante e insidiosa. Mas a intuição está dizendo que a prosperidade mais profunda que você pode cultivar agora nasce precisamente nos momentos de quietude que você tem negligenciado. Pense nas raízes de uma sequoia gigante. Elas se estendem por dezenas de metros em todas as direções, silenciosas, invisíveis, trabalhando na escuridão completa do subsolo. Ninguém as vê. Ninguém as aplaude. Ninguém reconhece o trabalho monumental que realizam a cada segundo. Mas e desse trabalho silencioso e invisível que nasce a capacidade da sequoia de se manter de pé durante milênios, resistindo a tempestades que derrubam árvores ao seu redor como se fossem gravetos. A sua prosperidade precisa dessas raízes silenciosas, Aquário. Precisa de momentos em que você se desconecta do mundo exterior e mergulha no espaço interior onde as intuições mais valiosas residem. Não se trata de meditação formal se isso não ressoa com você. Trata-se de criar espaços sagrados de silêncio na sua rotina diária. Uma caminhada solitária ao amanhecer. Alguns minutos sentado observando a paisagem sem nenhum propósito além de estar presente. Um momento de quietude antes de dormir em que você simplesmente escuta o que o silêncio tem a dizer. Nesses espaços aparentemente vazios e que as melhores ideias nascem. Que as soluções para problemas aparentemente insolúveis se revelam. Que a intuição consegue finalmente falar alto o suficiente para ser ouvida acima de todo o ruído que normalmente domina a mente aquariana. Proteja o seu silêncio com a mesma ferocidade com que protege as suas ideias mais preciosas. Ele e o solo fértil onde a prosperidade profunda cria raízes. Caminho 12. O 12º caminho próspero que a intuição ilumina para Aquário está ligado à forma como você lida com o medo do julgamento alheio e como esse medo tem limitado silenciosamente o alcance da sua prosperidade. Porque Aquário, apesar de toda a sua fama de independente e desapegado das opiniões dos outros, carrega dentro de si uma sensibilidade ao julgamento que poucos suspeitam existir. Você se importa mais do que admite com o que as pessoas pensam das suas escolhas, dos seus sonhos, das suas decisões. E esse medo sutil do julgamento funciona como uma cerca invisível ao redor do seu potencial, impedindo que você se expanda na direção que a intuição aponta. Observe o que acontece quando uma árvore jovem cresce numa floresta densa. Ela não para de crescer porque as árvores ao redor são maiores. Ela não se encolhe porque ocupa espaço que outros poderiam querer. Ela cresce com toda a força que possui em direção à luz que consegue alcançar. E ao crescer, não diminui as árvores vizinhas. Pelo contrário, suas raízes se entrelaçam com as raízes delas, fortalecendo toda a floresta. A natureza não conhece o conceito de julgamento. Uma flor não se pergunta se merece desabrochar.
Um rio não pede permissão para fluir. Uma montanha não se desculpa por ser alta. Aquário, a prosperidade que a intuição está desenhando para você exige que você abandone a necessidade de aprovação externa para seguir os caminhos que sente serem verdadeiros. Exige que você ouse propor aquela ideia que parece louca demais. Que você se candidate para aquela posição que parece ambiciosa demais. Que você inicie aquele projeto que outros considerariam arriscado demais. Porque cada vez que você recua diante do medo do julgamento, você está adiando a prosperidade que já deveria estar vivendo. E cada vez que você avança apesar desse medo, você rompe mais uma camada da terra compactada que separa a semente do sol. O julgamento dos outros e temporário. A prosperidade que nasce da coragem de ser autenticamente você mesmo e permanente. Escolha a permanência. Caminho 13. O 13º caminho próspero que a intuição abre para Aquário diz respeito a uma habilidade que você possui em abundância mas que ainda não transformou plenamente em fonte de prosperidade, a capacidade de ensinar e transmitir conhecimento de formas que tocam profundamente quem escuta. Aquário tem um dom natural para traduzir conceitos complexos em linguagem acessível, para encontrar analogias que iluminam o que parecia obscuro, para conectar ideias de maneiras que abrem a mente de quem está ao redor. E a intuição está dizendo que essa capacidade é muito mais do que um talento casual. E um caminho direto para a abundância que você tem buscado. Pense no sol que ilumina uma floresta inteira sem perder nada da sua luz. Cada raio que toca uma folha não diminui a quantidade de luz disponível para as outras folhas. Pelo contrário, quanto mais o sol ilumina, mais a floresta cresce, e quanto mais a floresta cresce, mais vida ela sustenta. Quando você compartilha o que sabe, você não perde conhecimento. Você o multiplica. E nessa multiplicação mora uma prosperidade que vai além do financeiro, embora inclua o financeiro de forma poderosa. Existe algo que você sabe fazer melhor do que a maioria das pessoas. Algo que aprendeu através de anos de experiência, de erros, de acertos, de reflexões profundas. A intuição está pedindo que você olhe para esse conhecimento com novos olhos e se pergunte: como posso transformar isso num serviço ao mundo que também me sustenta e me prospera? Não se trata de se vender ou de mercantilizar algo sagrado. Trata-se de reconhecer que o conhecimento que você acumulou tem um valor imenso e que compartilhá-lo de forma estruturada e intencional pode abrir canais de abundância que você nunca imaginou existirem. O professor que ensina com paixão nunca passa fome, Aquário. Porque o mundo está sempre faminto por clareza, por compreensão, por alguém que consiga mostrar o caminho com paciência e profundidade. Você e essa pessoa. A intuição está apenas pedindo que você reconheça isso e haja de acordo. Caminho 14. O 14º caminho próspero que a intuição revela para Aquário está conectado com a necessidade urgente de simplificar a sua vida para que a prosperidade tenha espaço para se manifestar plenamente. Aquário, a sua mente brilhante tem uma tendência natural a complicar as coisas. A adicionar camadas de análise sobre camadas de reflexão. A transformar decisões simples em equações complexas que consomem tempo e energia que poderiam estar sendo investidos em ação concreta. A intuição está dizendo que um dos maiores bloqueios à sua prosperidade neste momento não é a falta de oportunidade, de talento ou de inteligência. E o excesso de complexidade que você cria ao redor de tudo. Observe a elegância com que a natureza opera. A gravidade não precisa de manual de instruções. A água encontra o caminho mais baixo sem deliberar sobre alternativas. A semente germina seguindo um programa tão simples e tão perfeito que nenhum engenheiro humano conseguiria replicar. Há uma inteligência profunda na simplicidade que o mundo natural pratica instintivamente. E você precisa trazer essa mesma inteligência para a sua vida agora. Simplifique as suas rotinas. Reduza o número de compromissos que não alimentam o seu propósito. Elimine as etapas desnecessárias entre você e os seus objetivos mais importantes. Em vez de planejar 10 passos à frente, dê o próximo passo com clareza e confiança e observe o que se revela a partir daí. A floresta mais exuberante não nasceu de um plano mestre elaborado. Nasceu de uma semente que fez exatamente o que precisava fazer no momento em que precisava fazer. E depois outra semente fez o mesmo. E outra. E outra. Até que a complexidade da floresta emergiu organicamente da simplicidade de cada ação individual. A prosperidade que você busca quer se manifestar dessa mesma forma. Não através de estratégias mirabolantes que existem apenas na teoria. Através de ações simples, claras e consistentes que se acumulam ao longo do tempo e criam resultados que surpreendem pela sua magnitude. Simplifique, Aquário. A abundância está esperando do outro lado da simplicidade. Caminho 15.
O 15º caminho próspero que a intuição desenha para Aquário envolve a sua relação com a paciência e com a confiança no tempo divino de cada manifestação. Aquário, a sua mente opera numa velocidade que raramente corresponde à velocidade com que o mundo material se move. Você enxerga o resultado final com tanta clareza que a distância entre onde está e onde quer chegar parece insuportável. E essa impaciência, por mais compreensível que seja, funciona como um veneno sutil que contamina o processo de construção da sua prosperidade. Porque quando você está impaciente, toma atalhos que comprometem a qualidade. Aceita menos do que merece porque não suporta esperar pelo que realmente deseja. Abandona projetos antes que eles tenham tempo de amadurecer porque a colheita demora mais do que a sua ansiedade permite. A intuição está pedindo que você observe o carvalho centenário. Ele não atingiu a sua magnificência em uma estação. Levou décadas de crescimento silencioso, paciente, inabalável. Cada anel no seu tronco representa um ano de perseverança. Cada raiz que se aprofundou mais 1 centímetro no solo representa um dia em que ele escolheu continuar crescendo mesmo quando ninguém podia ver o progresso. E exatamente essa perseverança silenciosa que o torna capaz de resistir aos ventos mais fortes e de oferecer sombra e abrigo por séculos. A sua prosperidade está sendo construída agora com essa mesma lógica. Cada dia em que você escolhe persistir no seu propósito, mesmo que os resultados visíveis ainda não tenham chegado, e um anel sendo adicionado ao tronco da sua história. Cada esforço que parece não estar dando fruto e uma raiz se aprofundando silenciosamente no solo da sua vida futura. A paciência não e passividade, Aquário. E a forma mais sofisticada de forca que existe. E a confiança ativa de quem sabe que está plantando no solo certo e que a colheita vira no momento exato em que estiver pronta para sustentar o peso da abundância que você merece. Confie no processo. Confie no tempo. E continue crescendo. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Aquário e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Caminho 16. O 16º caminho próspero que a intuição revela para Aquário está ligado a uma verdade que poucos têm coragem de encarar. A prosperidade exige que você se perdoe completamente pelos erros do passado antes de poder avançar em direção ao futuro que merece. Aquário, você carrega memórias de decisões que tomou e que gostaria de poder desfazer. Oportunidades que deixou escapar. Momentos em que não foi tão corajoso quanto poderia ter sido. Pessoas que magoou sem intenção ou situações em que magoou a si mesmo por não confiar na própria intuição. E essas memórias funcionam como pedras no leito do rio da sua vida, diminuindo a velocidade do fluxo de abundância que deveria estar correndo livremente. A intuição está dizendo que é hora de remover essas pedras uma por uma. Não através de análise obsessiva do que deu errado. Através do perdão consciente e deliberado. Observe como a floresta lida com os seus próprios desastres. Após um incêndio devastador que transforma tudo em cinzas e destruição aparente, algo extraordinário acontece. O solo enriquecido pelas cinzas se torna mais fértil do que era antes. Sementes que estavam dormentes há décadas finalmente encontram as condições certas para germinar. Espécies que não tinham espaço para crescer encontram luz pela primeira vez. A floresta não se lamenta pelo que perdeu. Ela usa a destruição como fundação para um renascimento mais vigoroso. Os seus erros passados, Aquário, são as cinzas que enriqueceram o solo da sua sabedoria atual. Cada decisão equivocada ensinou algo que nenhum acerto poderia ter ensinado. Cada oportunidade perdida refinou a sua capacidade de reconhecer as oportunidades certas quando elas aparecem novamente. Perdoe-se com a mesma generosidade com que perdoaria alguém que ama profundamente. Porque enquanto você carrega a culpa do passado, a energia que deveria estar sendo investida na construção do futuro fica presa num ciclo de autopunical que não serve a ninguém. Solte as pedras. Deixe o rio fluir. A prosperidade está esperando do outro lado do perdão. Caminho 17. O 17º caminho próspero que a intuição ilumina para Aquário está profundamente conectado com a sua capacidade de sonhar grande sem pedir desculpas pelo tamanho dos seus sonhos. Aquário nasceu para pensar em escala monumental. Para imaginar futuros que outros consideram impossível. Para conceber projetos que desafiam o que o mundo aceita como limite. Mas ao longo dos anos, a vida pode ter ido podando esses sonhos com tesouras feitas de realismo excessivo, críticas bem-intencionadas e experiências de frustrações acumuladas. E aos poucos, aquele visionário extraordinário que vive dentro de você pode ter aprendido a diminuir o volume da própria voz para não incomodar. A intuição está dizendo que esse silêncio imposto aos seus sonhos termina agora.
Observe a montanha que se ergue no horizonte. Ela não pediu permissão para ser alta. Não se desculpou por bloquear a vista de quem está atrás dela. Não diminuiu a sua estatura para fazer os morros ao redor se sentirem mais confortáveis. Ela simplesmente o que, com toda a magnitude que a natureza lhe concedeu. E quando as nuvens se dissipam e revelam o seu pico coberto de neve, ninguém a critica por ser imponente demais. Todos param para admirar. Aquário, os seus sonhos merecem essa mesma liberdade de serem grandes sem restrições. A prosperidade que a intuição está desenhando para você não cabe em sonhos pequenos. Ela precisa de espaço, de ambição, de ousadia, de aquela capacidade que só Aquário possui de olhar para o impossível e dizer, e se for possível? Resgate os sonhos que você guardou na gaveta porque alguém disse que eram grandes demais. Tire a poeira de cima deles. Dê-lhes oxigênio e atenção. Fale sobre eles em voz alta. Escreva-os em papel. Porque um sonho de Aquário alimentado pela energia da intuição tem o poder de mudar não apenas a sua própria vida, mas a vida de todos que estão ao seu redor. Sonhe grande, Aquário. O universo não sabe lidar com sonhos mediocres. Caminho 18. O 18º caminho próspero que a intuição abre para Aquário diz respeito a uma transformação profunda na forma como você se comunica com o mundo ao redor e consigo mesmo. Porque as palavras que você pronuncia e os pensamentos que cultiva internamente são sementes que estão constantemente sendo plantadas no solo da sua realidade. E a intuição está revelando que muitas das sementes que você tem plantado com as suas palavras não correspondem aos frutos que deseja colher. Aquário, preste atenção ao seu diálogo interno. As palavras que você usa quando fala consigo mesmo na quietude da sua mente. As narrativas que repete sobre quem você é, sobre o que merece, sobre o que é capaz de conquistar. Porque essas palavras internas moldam a sua realidade externa com uma precisão que a maioria das pessoas subestima completamente. Pense na água de um rio que ao longo de milênios esculpe cânions inteiros na rocha mais dura que existe. Não pela forca de um único impacto. Pela repetição constante e paciente do mesmo movimento. As suas palavras internas funcionam exatamente assim. Quando você repete diariamente que não é bom o suficiente, essa mensagem esculpe canais profundos na sua psique que direcionam a sua energia para longe da prosperidade. Quando você repete que as coisas nunca dão certo para você, essa narrativa se torna um leito de rio que conduz cada oportunidade para longe antes que você possa alcançá-la. Mas quando você muda conscientemente as palavras que usa, quando substitui a dúvida pela confiança, quando troca a autocrítica destrutiva pelo reconhecimento honesto do seu valor, novos canais começam a ser esculpidos. Canais que direcionam oportunidades, recursos e pessoas alinhadas em direção a você. Essa transformação comunicativa também se estende ao modo como você se expressa externamente. Quando você fala com clareza sobre o que deseja, o mundo escuta. Quando você articula os seus objetivos com convicção, portas se abrem que estavam invisíveis. Quando você aprende a pedir o que merece sem culpa e sem medo, a prosperidade responde com uma generosidade que vai deixar você sem palavras. Cuide das suas palavras, Aquário. Elas são as ferramentas com que você esculpe o futuro que está por vir. Caminho 19. O 19º caminho próspero que a intuição desenha para Aquário está relacionado com a descoberta de que a gratidão é muito mais do que uma prática bonita ou um exercício espiritual. E um dos instrumentos mais poderosos de atração de prosperidade que existe no universo. Aquário, a sua mente naturalmente focada no futuro tem uma tendência a olhar sempre para o que ainda falta, para o que ainda não chegou, para a distância entre onde você está e onde quer estar. E embora essa visão de futuro seja uma das suas maiores qualidades, ela pode se tornar um obstáculo quando impede você de reconhecer e honrar a abundância que já existe na sua vida neste exato momento. A intuição está dizendo que a prosperidade futura nasce do reconhecimento genuíno da prosperidade presente. Observe um jardim que recebe atenção e gratidão do seu jardineiro. As plantas respondem ao cuidado com mais flores, mais frutos, mais vitalidade. Não porque entendam as palavras de agradecimento, mas porque o jardineiro que, grato pelo que já tem, cuida melhor do que possui. Rega com mais atenção. Poda com mais carinho. Observa com mais presença. E esse cuidado nascido da gratidão produz naturalmente mais abundância. A sua vida funciona dessa mesma forma. Quando você olha para o que já conquistou e sente genuinamente grato, você emite uma frequência que atrai mais motivos para ser grato. Quando você reconhece cada pequena bênção que já está presente, você cria um campo magnético que atrai becaus maiores. Isso não é pensamento mágico, Aquário. E a mecânica natural de uma mente que opera a partir da abundância em vez de operar a partir da escassez.
A pessoa que vive reclamando do que falta enxerga o mundo através de uma lente de carência que filtra as oportunidades antes que elas possam ser reconhecidas. A pessoa que vive reconhecendo o que tem enxerga o mundo através de uma lente de possibilidade que amplia cada oportunidade até que ela se torne impossível de ignorar. Escolha a gratidão, Aquário. Não como obrigação espiritual. Como estratégia inteligente de prosperidade. Caminho 20. O 20º caminho próspero que a intuição revela para Aquário envolve uma verdade que pode ser desconfortável, mas que precisa ser dita. Você tem medo de brilhar com toda a intensidade que carrega dentro de si. Não medo do fracasso. Medo do sucesso. Medo do que acontece quando você realmente ocupa o espaço que lhe pertence e as pessoas começam a olhar. Medo da responsabilidade que vem com a grandeza. Medo de perder a liberdade que tanto valoriza quando a prosperidade trouxer consigo demandas e expectativas que parecem incompatíveis com a sua natureza independente. A intuição está dizendo que esse medo é a última barreira significativa entre você e a vida abundante que está se desenhando no seu horizonte. Observe a águia que plana nas alturas. Ela não tem medo da imensidão do céu que a rodeia. Não tem medo de ser vista por todos que estão no solo lá embaixo. Não diminui a envergadura das suas asas para parecer menos imponente. Ela sabe instintivamente que foi feita para voar naquela altitude e que qualquer tentativa de se manter mais perto do chão seria uma traição à própria natureza. Aquário, você foi feito para brilhar numa intensidade que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. A sua mente, a sua visão, a sua capacidade de inovar e de inspirar são dons que vieram com a missão de serem usados em toda a sua plenitude. Encolher esses dons para caber em expectativas mediocres e como pedir à águia para caminhar quando ela nasceu para voar. A prosperidade que a intuição está preparando para você exige que você faça as pazes com a própria grandeza. Que aceite que brilhar não significa ofuscar os outros. Que ocupar espaço não significa tirar espaço de ninguém. Que prosperar abundantemente não significa perder a liberdade, mas sim conquistar a forma mais elevada de liberdade que existe, a liberdade de ser completamente você mesmo sem restrições e sem desculpas. Deixe esse medo ir, Aquário. O céu é grande o suficiente para suas asas mais abertas. Caminho 21. O 21º caminho próspero que a intuição ilumina para Aquário toca numa dimensão que transcende o individual e alcança o coletivo. A prosperidade que nasce quando você coloca os seus talentos a serviço de algo maior do que você mesmo. Aquário, de todos os signos do zodíaco, você é o que mais naturalmente compreende que a verdadeira riqueza não é aquela que se acumula em isolamento. E aquela que se multiplica quando é compartilhada com propósito e intenção. E a intuição está dizendo que a maior fonte de prosperidade que você pode acessar neste momento está ligada à capacidade de alinhar os seus dons únicos com uma causa, um projeto ou uma missão que beneficia não apenas você, mas a comunidade ao seu redor. Observe como funciona o ciclo da água na natureza. A chuva cai sobre as montanhas. Alimenta os rios que atravessam os vales. Os rios irrigam os campos que produzem alimento. A água evapora e retorna às nuvens para cair novamente como chuva. Nenhuma etapa desse ciclo funciona isoladamente. E justamente o movimento contínuo, a circularidade generosa, que sustenta toda a vida no planeta. A sua prosperidade quer funcionar dessa mesma maneira circular e expansiva. Quando você usa os seus talentos apenas para benefício próprio, o ciclo se interrompe e a abundância se estagna. Mas quando você permite que os seus dons fluam em direção ao mundo, alimentando projetos que importam, apoiando pessoas que precisam do que você tem a oferecer, contribuindo com ideias que melhoram a vida de outros, a abundância retorna multiplicada de formas que a mente racional não consegue prever. Existe um projeto, uma causa, uma iniciativa que está chamando o seu nome neste momento. Algo que combina perfeitamente com os seus talentos e que precisa exatamente daquilo que só você pode oferecer. A intuição está pedindo que você escute esse chamado e responda com o coração aberto. Porque a prosperidade que nasce do serviço genuíno é a única que nunca se esgota. E a única que traz consigo não apenas abundância material, mas a satisfação profunda de saber que a sua existência faz diferença real no mundo. Caminho 22. O 22º e último caminho próspero que a intuição revela para Aquário e talvez o mais poderoso e o mais simples de todos, a decisão diária de confiar em si mesmo acima de qualquer voz externa. Aquário, você passou a vida inteira ouvindo opiniões sobre quem deveria ser, o que deveria fazer, como deveria viver. Pais, professores, amigos, parceiros, a sociedade inteira projeta sobre você expectativas que frequentemente contradizem aquilo que a sua intuição mais profunda sabe ser verdadeiro. E ao longo do tempo, essa cacofonia de vozes externas pode ter abafado a única voz que realmente importa, a sua própria.
A intuição está dizendo que o caminho mais direto para a prosperidade que você merece é recuperar a confiança inabalável na sua própria percepção da realidade. Observe a estrela que brilha na escuridão do universo. Ela não consulta as outras estrelas para decidir com que intensidade deve brilhar. Não pergunta ao vazio se merece existir. Não diminui a sua luz porque a escuridão ao redor é imensa. Ela simplesmente brilha com toda a força que possui porque é da natureza dela brilhar. E precisamente essa luz inabalável que guia navegadores perdidos, inspira poetas em noites solitárias e lembra a todos que mesmo na escuridão mais profunda existe algo radiante e permanente. Você e essa estrela, Aquário. A sua intuição e a luz que você carrega dentro de si. E cada vez que você a ignora para seguir o conselho de alguém que não conhece a profundidade do seu caminho, você diminui essa luz um pouco. Mas cada vez que você ouve essa voz interior e age de acordo com ela, a luz se fortalece. E uma luz forte atrai tudo o que precisa para sustentar a sua existência. Oportunidades gravitam em direção a quem brilha com autenticidade. Pessoas certas são atraídas por quem caminha com convicção genuína. Recursos aparecem para quem confia profundamente no caminho que está percorrendo. Esse é o segredo final da prosperidade que a intuição quer revelar para você, Aquário. Confie em você. Não amanhã. Não quando as condições forem perfeitas. Agora. Neste momento. Com todas as incertezas que ainda existem. Porque a confiança em si mesmo não nasce das circunstâncias. Ela cria as circunstâncias. E quando você decide confiar na sua intuição com a mesma certeza com que confia que o sol vai nascer amanhã, toda a prosperidade que esses 22 caminhos revelaram começa a se mover em direção a você com a força irresistível de um rio que finalmente encontrou o caminho para o oceano. Aquário, cada palavra compartilhada aqui carrega a energia de caminhos que estão verdadeiramente se abrindo diante de você neste momento. Não caminhos teóricos ou distantes. Caminhos reais que a intuição está iluminando para que você os percorra com confiança, com coragem e com a certeza tranquila de quem sabe que merece cada forma de abundância que a vida pode oferecer. A intuição que guiou você até aqui não é uma forca aleatória. E a mesma inteligência que ensina o rio a encontrar o oceano sem mapa. A mesma sabedoria que faz a semente saber exatamente quando romper o solo em direção à luz. A mesma forca que mantém as estrelas no céu e as mares em movimento. Ela está dentro de você, Aquário. Sempre esteve. E tudo o que foi revelado nestes 22 caminhos não é nada mais do que o eco daquilo que você já sabia no lugar mais profundo do seu ser. A prosperidade não é algo que você precisa buscar lá fora. É algo que você precisa permitir que se manifeste a partir de dentro. Cada caminho que foi iluminado aqui é um convite para remover mais um obstáculo entre você e a abundância que já é sua por direito. A floresta mais exuberante começa com uma única semente que decide germinar. O rio mais caudaloso começa com uma única gota que decide se mover. E a transformação mais profunda da sua vida começa com uma única decisão. A decisão de confiar na voz silenciosa que mora dentro do seu peito e segui-la com todo o coração. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.